Bom dia, boa tarde, boa noite, meus irmãos queridos, amados do meu coração, né? Ó, Estou aqui novamente, Daniel Benitá e Jonathan Cirqueira aqui do meu lado, né? fala Para pessoal, muito bom estar aí de novo falar com vocês. isso, para continuarmos, né, sobre o que nós paramos no último vídeo, que é Jó, né? Jó. A gente não continua Romanos, mas Jó a gente continua, né? Mas nós vamos continuar. Romanos nós vamos terminar, tá? Nós Bom, vamos também terminar de romanos. exato. Contem conosco. Antes de tudo, falando que nossos episódios estão no Spotify, tá? Para todos Isso. os que puderem não conseguirem Preferirem. ouvir na sua integridade aqui no YouTube, tem no Spotify, tá bom? Todos os episódios, né? Isso aí. E aqui estamos nós de novo, então, para falar desse livro que é um dos meus favoritos, né? Que é o livro de Jó. Exato. Cara, tem muita coisa no livro de Jó. Vamos continuar aí, tô ansioso para saber o que a gente vai falar hoje. Exato. Bom, contextualizando, né, o último episódio, a gente parou no capítulo 4 falando sobre a disciplina, né? Disciplina de Deus, a gente estava falando é, sobre toda a situação que acometeu a Jó, né? Perdeu tudo, depois ele foi ferido dos pés, da ponta do pé até o topo da cabeça, né? E a sua situação, que é uma situação muito, muito, muito séria, né? Aos olhos humanos, né? Claro. E vamos continuar daqui, né? Bom, A gente tava falando das primeiras falas de Elifaz ali, né, para exato. Jó. Primeiras fases de Ele faz. faz começa essas falas de ele faz são uma das que tem essa não sei se é ambiguidade, não sei se é bem ambiguidade, mas que tem o seguinte: ele faz está falando que Jó pecou e está sendo disciplinado. Jó sabe e Deus é testemunha de que Jó não pecou e que Jó não está sendo disciplinado por um pecado específico. Mas ele faz tem razão. Acho que você vai concordar comigo, Daniel, ao dizer que todo mortal tem dívida diante de Deus. Então ele faz também não deixa de estar certo por causa disso, concorda? Eu acho que ele faz tá certo quando ele fala Só que ele não de sabe disso. disciplina. Quando ele tá falando de disciplina, ele faz tá certo. Quando ele tá falando sobre, por exemplo, no capítulo 14, versículo 17, ele fala assim: seria porventura o mortal justo diante de Deus? Seria acaso. 14 não, Oi? 4. Isso, 4, capítulo 17. 4, versículo 17. Seria acaso o homem puro diante do seu Criador? Eu acredito que tem uma meia-verdade aí, entendeu? Existe uma meia-verdade. É verdade que sim, é, é realmente muito difícil, né? Disso acontecer, né? Mas não é impossível, né? Não é impossível. Como o próprio Jó, o livro de Jó testemunha, no começo do capítulo 1, Deus dá testemunho de que Jó é justo. Jó é um homem justo perante ele e temente a Deus, né? Então, assim, é claro que ele faz, como a gente estava conversando no último capítulo, no último episódio, ele faz, não sabia disso, Sim, mas ele, apesar de não saber do caso que Deus deu testemunho de Jó, né, falando que ele é justo, é, apesar disso, ele faz tem uma meia verdade. Tecnicamente ele foi sábio dizer isso, mas não foi ao mesmo tempo, né? Porque ele não considerou que assim Jó poderia ser justo, por exemplo, sabe? A exato. questão que vai entrar mais à frente é que a gente vai voltar para esse capítulo e para esse versículo aqui, é que, só dando uma palhinha aqui, é que eles não buscaram saber a situação de Jó, se ele era justo ou não. Eles já acusaram Jó de ser injusto perante Deus, entende? Justamente eu acredito que pela percepção de que, pô, isso tudo está acontecendo contigo, só pode ter um motivo. Você é um homem Uhum. pecador, você é injusto, você não é temente a Deus. Porque Deus não faz uma coisa dessa por diversão. Não faz uma coisa dessa porque ele deu na telha, como a gente falou no último capítulo, né? No último vídeo, né? Uma das coisas que ele fala que parece errado. Lembra-te acaso, já apareceu algum inocente? E onde foram os retos destruídos? Ele faz diz isso, mas nós nós estamos vendo um aqui que não necessariamente, né? Que ele É, faz, ele faz, tá, ele faz tá dizendo, onde já foram os retos destruídos? Já viu perecer algum justo? Bom, acontece. acontece Na bastante. Terra acontece, na eternidade que não. Exatamente, exatamente. Bom, continuando no capítulo 6, tá?
Capítulo 6. Vamos lá. O capítulo 6 acontece o seguinte: Jó, ele começa a justificar as suas queixas, né? Então, no capítulo 6 inteiro, ele meio que começa a sua, entre aspas, defesa. Eu gosto de imaginar esse livro, o Jonathan, quase como um tribunal. Uhum. Quase como um tribunal, né? Mais à frente, inclusive, Jó vai colocar como tribunal, tá? Vai ter um versículo de Jó falando sobre julgamento, sobre ele sendo julgado num tribunal, né? E ele fala o seguinte, interessante, mais à frente ele fala que ele quer ser colocado perante Deus sobre julgamento e que Deus vai ver que ele não tem atribuição a ele de pecado, por exemplo, entendeu? Isso daí vai ser lá pro versículo aqui, capítulo 23, ó, até lá tem um tempo, né? Vamos lá, vamos voltar para cá, capítulo 6. Então Jó, ele justifica as suas queixas, né? Vamos começar, essa é a defesa de Jó. No capítulo 7, Jó primeiro justifica as queixas e depois ele começa a fazer uma defesa contra Deus, a defesa dele contra Deus, né? Então ele fala para Deus muitas coisas, né? Ele coloca a situação que ele está, né? E, por exemplo, no capítulo 7, versículo 15, ele fala: antes a morte do que esta tortura. No capítulo 7, versículo 20, ele fala outra coisa. Ele fala assim: se pequei, que mal te fiz a ti, ó espreitador dos homens? Por que fizeste de mim um alvo para ti? Para que a mim mesmo me seja pesado? Por que não perdoas a minha transgressão e não tiras a minha iniquidade? Pois agora me deitarei no pó, e se me buscas, já não serei. Então Jó, ele tá falando aqui, ele não está falando para ele faz, né? Ele não está falando para ele faz, ele está falando para Deus. Ele está falando o seguinte, capítulo 7, versículo 20: se pequei, que mal te fiz a ti, ó espreitador dos homens? Para que fizeste de mim um alvo para ti. Então a situação que Jó se vê é o seguinte: pô, Deus tem alguma coisa contra mim. Que assim, a situação que eu tô é pior que a morte. Ele fala, né? Ele fala assim: antes a morte do que essa tortura. E ele fala, olha só que coisa, no capítulo 7 mesmo, versículo 13 diz assim: consolar-me-á o meu leito, e a minha cama aliviará a minha queixa. Então me espanta com sonhos e com visões me assombras. Pelo que a minha alma escolheria antes ser estrangulada, antes a morte do que essa tortura. Então, olha só, além disso, ele tenta dormir para esquecer e ele é torturado à noite com sonhos. Olha que coisa, ele fala assim: olha só, acaso no capítulo no versículo 13, né? Dizendo eu: consolar-me-á o meu leito, e a minha cama aliviará a minha queixa. Então aliviará a minha queixa, né? Tem aqueles que dormem para esquecer, não tem? Uhum. Então me espantas com sonhos e com visões me assombras. Pelo que a minha alma escolheria antes ser estrangulada, antes a morte do que essa tortura, né? Uhum. E depois disso, no capítulo 8, entra um outro amigo de Jó, que é Bildade. Bildade, ele vai fazer no capítulo 8 uma defesa da justiça de Deus. Porque no capítulo 7, Jó afirma que, pô, Deus, o que eu te fiz, né? O que eu te fiz para que me venha tão pesado o julgamento, né? Tão pesada a sentença, né? Vamos dizer assim, né? Como ele diz no 7, versículo 20, né? E no 8, no capítulo 8, do 5 ao 6, diz assim: ele começa a falar sobre a justiça de Deus, né? E no capítulo 8, versículo 5, ele fala assim: mas se te buscares a Deus e ao Todo-Poderoso pedires misericórdia, se fores puro e reto, ele sem demora despertará em teu favor e restaurará a justiça da tua morada. Olha, que interessante. Então Bildade fala o seguinte: ó, se tu chegar para Deus, o Todo-Poderoso, pedires misericórdia, se tu for puro e reto, ele sem demora despertará em teu favor
e restaurará a justiça da tua morada. Mas isso não acontece. Exato. Logo, logicamente falando, então Jó é uma coisa. Jó fez caquinho. Jó fez merda. E é interessante essa fala, porque a Bíblia diz que aquilo que pedirdes em meu nome, será, Jesus diz, né? Que aquilo que pedirdes em meu nome será concedido. Aham. E um outro versículo em Lamentações diz, de que se que isso, quando Jeremias está no cerco, né, de Israel, e eles estão em cerco por parte da Síria, né, acho que é da Síria, acho que Jeremias era da terra de Israel. E aí ele tá vendo o cerco. Então ele tá vendo mãe comer filho, ele tá vendo canibalismo, ele tá vendo todo tipo de crise, de praga, de fome, gente morrendo de fome, cidade cheia de corpo e tal. E ele tá ou seja, crise total. E ele diz: de que se queixa o homem? Queixe-se cada um do seu próprio pecado. Que é também uma situação de crise extrema, e que Jeremias está dizendo o seguinte: o maior problema que o homem tem não é nenhum dos seus problemas terrenos, mas é o pecado, que está na sua carne, entranhado na sua carne. Então, o que ele faz, diz, e aí que eu acho que vem a pegada de Jó, porque o que os amigos de Jó, eles têm sabedoria, mas o que eles estão falando não se aplica às coisas terrenas. Então, quando ele diz que se fores puro e reto, sem demora despertará em teu favor e restaurará a justiça da tua morada. Ele faz, não, Bildade. Bildade está dizendo assim: se você for justo e orar e pedir misericórdia a Deus, você vai receber de novo a sua casa, vai receber de novo seus bens, seus filhos, tal, tal, tal. Mas isso não é necessariamente verdade. Isso não é necessariamente verdade, porque o que Deus nos garante que ele vai agir com misericórdia diante do nosso pecado e vai nos perdoar. E aí Deus nos dá algo muito melhor, que é a eternidade. Então, o que Bildade está dizendo é verdadeiro na eternidade. Mas a gente não pode colocar o terreno antes do eterno em nenhum momento. Eu acho que Jó deixa isso muito claro, né? Nessa ambiguidade das falas dos amigos de Jó. É isso que eu fico pensando quando eu vejo as falas. É interessante mesmo. É verdade. Mas Porque isso quer dizer... é uma acusação, né? Porque a gente volta pra lógica, né? Se Jó não é justo e puro, e se ele pede a Deus por misericórdia e Deus não dá de misericórdia para com ele, então quer dizer que logo, né? Se Deus não dá de misericórdia, ele não é justo e puro, correto? Isso, ele está atribuindo Ele tá atribuindo quase que um dever a Deus. Oi? Ele tá quase que dizendo que Deus tem o dever Porque ele de tá falando responder. isso. E a lição de Jó não importa o quanto você haja bem, o quanto verdade. você faça o bem, o quanto você acha que você é justo e não tem pecado. Deus não tem obrigação nenhuma de te dar nada. Deus não tem nenhuma obrigação. É o que Jó disse: nós recebemos o bem de Deus, não receberemos também o mal. Cara, isso que é difícil você crer nisso. A gente lê isso e fala, pô, uma frase legal, legal, a Bíblia é um livro de sabedoria, né? Recebemos o bem de Deus, não vamos receber o mal. Mas você crê nisso, velho? Você consegue falar isso? Você conseguiria servir a Deus a vida inteira? Um negócio meio irmão em um, meio homem do céu, né? É servir a Deus a vida inteira, buscando a vontade de Deus, sem parar, nunca fazer o que você quer. E Deus também não faz o que você quer. E Deus também faz o que Ele quer com você. Ele até te dá força, te dá graça para fazer o trabalho dele. Mas você não faz o que você quer. E Deus não tem obrigação também de te suprir. Ele diz que por misericórdia vai dar a necessidade, mas ele também não tem obrigação de te dar bens, de te dar saúde. Deus não tem a obrigação. Tudo que ele dá é por misericórdia. É isso que Jó me faz pensar. Jó me faz voltar a ter um choque, um reality check, um choque de realidade. De qual é a ordem natural das coisas entre Deus e o homem. E que nada que a gente vive é a ordem natural. Tudo que a gente vive aqui de eu ter saúde, né, apesar de estar com a dor de cabeça, mas eu sou uma pessoa que, no geral, tem saúde. Eu ter bens, eu ter tranquilidade em tantas coisas. A gente tem o conforto e a riqueza que a gente tem, né, principalmente no Ocidente. Isso não é a ordem natural das coisas. Não é a ordem natural das coisas. Não é. Independente do quanto eu acho que busco a vontade de Deus.
É isso. É verdade. É verdade. Volta para aquilo que Deus não tem obrigação alguma de fazer algo para o homem. Nós que temos obrigação, assim, estamos falando da diferença entre Deus e o homem. Nós que temos obrigação de reafirmar perante Deus o nosso amor para com Ele. Né? E Exato. Deus afirma o amor dele para conosco, não nos destruindo, né? Porque essa é a verdade. Né? Uhum. As misericórdias de Deus são as causas de não sermos consumidos. Exato. Porque se as suas misericórdias não têm fim e renovam-se cada manhã. Exato. Aí, né? Maravilhoso, né? Aí, Exato, toda manhã. É por toda isso que manhã. por que fala toda manhã a misericórdia renova? Porque Deus está ativamente renovando a sua misericórdia, quer dizer, ele está todos os dias, Deus escolhe não permitir que o natural aconteça. Que seria o natural? Nós sermos consumidos. É. Todo dia né, principalmente quem está fora da vontade de Deus. E essa pessoa não morre, essa pessoa tem os dias ali da vida, cada dia da vida dessa pessoa, Deus tem que renovar a misericórdia sobre ela para ela não ser consumida. A gente acha que é o natural, mas é porque Deus tem tanta misericórdia que há muitos anos ele está exercendo com muitas pessoas e a gente acha que é o natural. Mas o natural é eu ser consumido. Isso entra pro que a gente sempre falou, que a gente tá conversando muito esses dias, né, Jonathan? Que é sobre o maravilhoso que se torna leviano. Exato, O verdade. maravilhoso que se torna Verdade. banal. Porque é algo que é maravilhoso, mas é algo que acontece tanto que é normal. Só que não é Uhum. normal. Né? Não é normal. Né? Isso Jó me entra. faz voltar a lembrar disso. Exato, volta. Exatamente. Exatamente. É mesmo. Bom, Uhum. vamos continuar? Então, Tô aqui com a minha colinha. Minha colinha. Bom, continuando. Agora eu quero passar para Jó capítulo 9. Né? Jó capítulo 9, ele faz o seguinte: Beldade vai e dá esse tranco nele, né? E Jó, o que ele faz? Ele fala assim, no capítulo 9, versículo 2, ele fala assim: Na verdade, sei que assim é. Porque como pode um homem ser justo para com Deus? 9:12? 9:2. Ah, tá. Como pode um homem ser justo para com Deus? Se quiser contender com ele, nem a uma de 1000 coisas lhe poderá responder. Ele é sábio de coração e grande em poder. Quem porfiou com ele e teve paz? Ele é quem remove o monstro. Aí ele está colocando o que a gente acabou de falar, né? É. A gente acabou de falar disso, que é que se Deus quiser contender com alguém, nem a uma de 1000 coisas lhe poderá responder, né? No capítulo 9, versículo 11, também diz uma coisa muito interessante. Diz assim: Eis que ele passa por mim e não o vejo, segue perante mim e não o percebo. Então ele fala sobre essa questão de Deus e do homem. Então, por exemplo, ele está falando de Deus, né? Deus, então vamos colocar aqui Jó falando diretamente de Deus. Eis que Deus passa por mim e não vejo, segue perante mim e não o percebo, né? Aí ele fala no 16, ele diz assim: ainda que o chamasse e ele me respondesse, nem por isso creria eu que desse ouvido à minha voz, né? Então, É onde isso? no capítulo 9, versículo 16, ainda que o chamasse e ele me respondesse, nem por isso creria eu que desse ouvidos à minha voz. Então, que doideira, né? Uhum. No capítulo 9, versículo 32, diz o seguinte também: Porque ele não é homem como eu, a quem eu responda, vindo juntamente a juízo. Não há entre nós árbitro que o ponha a mão sobre nós ambos. Então isso é uma coisa muito interessante, que me pegou muito. Passou uns minutos. Ah, tá. Qual que é esse? Qual que é esse? 32? É o capítulo 9, versículo 32. Esse daí me pegou muito. Eu passei uns minutos pensando. Tipo, depois que eu olhei, eu falei: rapaz, que doideira. Diz o seguinte, ó: Porque ele não é homem como eu, a quem eu responda vindo juntamente a juízo. Não há entre nós árbitro que ponha a mão sobre nós ambos. Então, olha que interessante. Ele está falando assim: mesmo que exista, imagina que existe um tribunal que tá Deus e um homem. Não existe o juiz. Quem seria o juiz que julgaria
a Deus. Não existe. Não existe árbitro que põe a mão justa e consiga julgar as coisas de Deus e as coisas dos homens. Não existe esse árbitro. Porque ninguém é maior que Deus. Entendeu? Ele fala assim, Santo. porque ele não é homem como eu, a quem eu responda. Vindo juntamente a juízo. Ou seja, vir juntamente a juízo é alguém que está em igualdade, em pé de igualdade a mim. O DHU, né, que é o Direitos Humanos, né, a Diretriz Nacional de Direitos Humanos diz o quê? Diz que os direitos humanos são inalienáveis, eles são universais, eles são iguais, né? Então, é isso, correto? Tá estudando você para concurso? É, isso aí, isso é concurso. Então, o que quer dizer? Quer dizer que é um direito que é inalienável, ou seja, você não pode vender, você não pode... é teu, né? Ele é universal. Todos os humanos têm o direito a, por exemplo, dignidade. Tem o direito à vida, que são direitos humanos, correto? Não existe um direito que consiga reger Deus e o homem, porque são naturezas diferentes, assim, e bota diferente nisso, né? São de poderes, de complexidades diferentes, né? E Jó coloca à vista a essas coisas, né? Falando A relação, Oi? a relação criador-criatura, ela é muito única. Ela é muito única. Não tem como. A criatura, ela deve cada fôlego de vida ao Criador. Porque ele foi criado por ela. Ele não tem o que reclamar. O mero fato dele existir se deve ao Criador. Então não tem como eu pegar a minha existência e voltar ela contra esse Criador. Ele vai ser sempre o juiz. É por isso que ele fala assim que a ele, ainda que eu fosse justo, não lhe responderia. Antes ao meu juiz pediria misericórdia. Por quê? Porque não adianta eu achar que eu sou justo. Qual? Se ele diz, o que Deus disser é a verdade. Se ele disser que eu não sou justo, eu não sou, e acabou. Eu não vou nem responder, eu só vou pedir misericórdia. Qual versículo esse daí? Como Daniel orava. Esse é o que você leu antes, é o 16, é o 15. Entendi. A ele ainda que eu Como fosse Daniel justo, orava, não lhe responderia. Antes ao meu não juiz responderia. Antes pediria misericórdia. Mesmo que eu tivesse justo, eu não vou responder a Deus. Eu não sou louco. Ele é meu criador. Eu vou pedir a ele misericórdia, a única coisa que resta. Daniel orava assim. Daniel, quando ele vai orar pelo povo de Israel, ele ora dizendo: porque não busco ao Senhor. Comédia. Porque não nos apoiamos, quando Daniel vai orar a Deus, nós não nos apoiamos nas nossas justiças, mas nas suas misericórdias. A única forma do homem chegar a Deus é essa. E aí é isso que Jó também está aprendendo. Exatamente. E aí vamos entrar mais a fundo. Tá preparado, Jonathan? Tô? Mais a fundo, Oxe. vamos lá. Exato, vamos lá para Jó 10, em que Jó protesta contra a severidade de Deus, né? Então ele fala assim: a minha alma tem tédio à minha vida, darei livre curso à minha queixa, falarei com a amargura da minha alma. E o que é interessante é que Jó fala a Deus o seguinte, olha só que coisa. Jó, no capítulo 10, versículo 4 em diante, ele fala: tens tu olhos de carne? Acaso vês tu como o homem vê? São os teus dias como os dias do mortal? Ou são os teus anos como os anos de um homem? Para te informares da minha iniquidade e averiguares o meu pecado? Bem sabes tu que eu não sou culpado, todavia ninguém há que me livre da tua mão. Então o versículo 7, ele está falando o que a gente falou, ou seja, não existe assim, eu não sou culpado, mas assim, não tem como, né? Se ele quiser fazer alguma coisa comigo, eu vou fazer o quê? Né? Apesar de eu não ser o culpado, Deus pode fazer o que quiser comigo, né? Entende? Tá. Uhum. Só que no capítulo 4 ao 6, tem alguma correlação assim que você Versículo? consiga pensar, Jonathan, ou não? Quero saber de ti assim. Versículos 4 ao 6. É, O que esses versículos me lembram? tens tu olhos de carne? Acaso vês tu como o homem vê? São os teus dias como os dias do mortal? Ou são os teus anos como os anos de um homem? Para te informares da minha iniquidade e averiguares o meu pecado? O que me parece é que ele está dizendo: será que Deus tem alguma necessidade de olhar para mim? É algo assim? Eu lembro desse versículo, uma coisa que a Esther falou. Sabe a Esther no carro, quando a gente estava conversando? Esther Fernandes, no A Esther caso. Fernandes, uma irmã nossa em Cristo, né? A gente estava no carro, estava conversando sobre Jó,
E umas coisas muito interessantes que ela falou foi sobre algumas correlações que Jó tinha com alguns quase lapsos de versículos falando sobre Jesus, que lembrava muito Jesus. E é verdade, tem os versículos mais à frente, tem um em 19 e 25 também, que lembra algumas coisas relacionadas a Jesus, né? Mas bom, por que esse versículo me lembra Jesus, né? Então, a Bíblia diz primeiro, vamos falar sobre Jesus, agora, mudando um pouco, né? A Bíblia diz sobre que Jesus é o nosso advogado perante Deus, correto? Sim. Então, o que diz lá, qual é aquele versículo que fala, temos advogado perante Deus, que conhece nossas Se fraquezas, todavia alguém pecar, temos advogado junto ao Pai que junto ao intercede Pai, por nós. intercede por nós, correto? Então, Sim. antes a gente não tinha advogado junto ao Pai, correto? Hoje a gente tem um advogado, beleza? Esse advogado tem olhos de carne? Tem. Vê como o homem vê? Vê. Tem os seus dias como os dias de um mortal? Teve. Uhum. Teve. Sim. São os teus anos como os anos de um homem? Sim. Foi. Para te informares da minha iniquidade e averiguares o meu pecado? Sim. Exato. Então, aqui nesse momento, se existisse Jesus nesse momento, acho que Jesus estaria tipo para Deus assim: tem um ponto, tem um ponto, entendeu? Tipo assim, tem alguma coisa que vai intermediar isso, entendeu? Hoje nós temos esse. Oi? É como se E Jó tá falando. onde eu quero chegar? Sim, porque Jó tá escrito numa perspectiva onde não se conhece Não se Jesus. conhece Jesus, exato. E aí, esse ponto que ele tá fazendo é justamente útil pra gente entender que, olha o que Jó clamava. E isso que ele dizia ser a grande diferença dele para com Deus, e ele estava certo em dizer isso. Deus renunciou essa diferença, e de forma que esse versículo agora ele pode ser, digamos, refutado por Jesus. Entre aspas, Isso, sim. Entre Jó, aspas, sim. entre aspas, Jó tá dizendo que, poxa, Deus está muito distante. É. Só que Deus desfez essa distância, né, cara? Exato, Por exato. Olha querer que relacionar coisa. com o homem. E isso é maravilhoso. Isso demonstra um ponto sobre o quê? Sobre o esvaziamento de Jesus, né? Esvaziou-se de toda a sua glória, por exemplo. Exato. Como você falou, Jó é um dos livro de Jó é um dos livros para se conhecer a diferença entre Deus e o homem. É um dos livros para se conhecer a Deus, né? Se E conhecer quando você conhece a Deus é que você entende a grandiosidade do sacrifício de do Jesus. sacrifício de Jesus, exato. Aquele livro, Assim Mesmo Se Esvaziou, ele começa falando isso, né? Que você só vai entender Exato. o sacrifício e o esvaziamento se você entender o quanto ele era cheio, maravilhoso, perfeito, grandioso, né? Exaltado e único. E se você entender a magnitude de Deus. E assim, mesmo a gente tendo revelação disso, às vezes isso se torna. Isso foge aos nossos olhos. A gente não consegue ter a plena revelação, na verdade, disso, né? A gente só vai ter essa plena revelação quando de verdade Jesus voltar, né? Porque a gente vai ter isso face a face. Face a face, né? Ou seja, na nossa presença, no mesmo ambiente que nós. A gente vai ter uma dimensão da grandiosidade de Deus e da grandiosidade de Jesus. Mas hoje, Como João escreve. a gente não tem, mesmo assim, mesmo tentando demonstrar, como a gente já falou em vários outros episódios, não conseguimos colocar em palavras para demonstrar. Nós não temos vocabulário para isso, a gente não tem, a nossa mente ela é limitada para isso, né? Da mesma forma que a gente não consegue ver uma quarta dimensão espacial, a gente não consegue ir para além disso, por exemplo, ele está conversando sobre dimensões espaciais. A nossa mente ela não é para isso, não foi feita para isso, a gente não consegue, né? Filhinhos, hoje somos filhos de Deus e ainda não se manifestou o que haveremos de ser. Exato. Então o veremos como ele é. Então haveremos de ver como ele é. Pensa. Cara, esse dia vai ser absurdo, né? Vai ser muito louco. Enquanto isso, a gente vai tentando aqui. Meu Deus, cara. Imagina, velho. Eu só lembro do meu sonho. Eu contei sonho aqui já uma vez? Não, né? Poxa, não sei Que se foi você já meu contou. testemunho, um testemunho que Deus me resgatou. Eu não contei não, né? Um dia eu conto, mas... Acho que não.
Foi do. Se não me engano daquele Você sonho, eu que te sabe. contei já, né? Que eu vi a glória de Já. Deus. Meu Deus do céu, foi? Bom, vamos lá. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Jó, vamos seguir. Bom, depois disso, né? Depois de Jó apresentar esses argumentos, aparece o outro, Zofar. Zofar, o Naamatita. Então, o que ele faz? Ele acusa Jó de iniquidade. Então, no versículo 2 ele fala assim: porventura, não se dará resposta a esse palavrório? Acaso tem razão tagarela? Olha que situação, rapaz. Será caso de as tuas parolas fazerem calar os homens? E zombarás tu sem que ninguém te envergonhe? Cara, ele tá sendo diligente aqui de falar, cara, a gente não pode ficar em silêncio diante do que o Jó tá falando, nós temos que É, defender a tipo Deus, assim, né? pô, aí não. Eu imagino que é quase como se, sabe É o um zelo. Sinédrio? O Uhum. Sinédrio, tipo assim, falando, como é que é? Não é herege, mas, como é que sabe quando Jesus blasfêmia, né? É quase como se fosse blasfêmia, Isso. blasfêmia, né? Blasfemaste contra Quando Jesus Deus. diz pra, quando Jesus diz para isso vir ao mundo e aí o Isso, Sinédrio exato. fica louco, Ficar né? doido da cabeça, Não isso. precisamos de mais de testemunhas. Aham. E ele fala no 4: pois dizes, a minha doutrina é pura e sou limpo aos teus olhos. Ele falando sobre o que Jó fala para Deus, né? Então o que ele faz aqui? Ele faz um trabalho de dizer assim: pô, Jó, aí não, né? Aí você passou do ponto. Aí você já tá entrando num campo de iniquidade. Aí ele já começa a acusar Jó das coisas, né? Uhum. né? E ele começa a falar ele começa a falar, é quase como se ele estivesse acusando o Jó de estupidez, né? É, Uhum. bom, e depois no capítulo 12, depois disso, né? No capítulo 12, Jó, ele se defende das acusações, né? Então ele começa: na verdade, vós sois o povo e convosco morrerá a sabedoria. Também não tenho entendimento como vós e não vos sou inferior. Quem não sabe coisas como essas? Então, ele começa a falar disso, né? E começa a se defender. E depois disso, ele defende a sua integridade. Então, ele defende falando: eu sei de todas essas coisas que você está falando, eu sei de tudo isso. Mas no capítulo 13, ele começa a defender aquilo que foi atacado nele, que foi a integridade dele perante Deus, né? Então, ele diz no capítulo 13 o seguinte: eis que tudo isso... Capítulo? Não. Oi? Aonde? 13, capítulo 13. Eu já passei do 12. Versículo. Ah, tá. Não, Capítulo 13. Tá. versículo 1. Eu tô dissertando sobre entendeu? Bom, beleza. Eis que tudo isso viram os meus olhos, e os meus ouvidos o ouviram e entenderam. Como vós o sabeis, também eu sei, não vos sou inferior. Correto? Olha o que ele diz no 3. No 13, versículo 3, ele diz assim: mas falarei ao Todo-Poderoso e quero defender-me perante Deus. Vós, porém, besuntais a verdade com mentiras, e vós todos sois médicos e não valem nada. No 6 ele diz: ouvi agora a minha defesa, e atentai para os argumentos dos meus lábios. No versículo 20 ele fala: concede-me somente duas coisas. Então eu não me esconderei do teu rosto. Ele está falando para Deus: alivia a tua mão sobre mim e não me espante o teu terror. Interpela-me e te responderei, ou deixe-me falar e tu me responderás. Quantas culpas e pecados tenho eu? Notifica-me a minha transgressão e o meu pecado. Então, primeiro ele fala o seguinte: ele está falando assim, pô, vocês aí ficam besuntando. Ele fala assim: eu quero falar ao Todo-Poderoso e eu quero me defender perante Deus. Vós, porém, vocês amigos, vocês aí, besuntais a verdade com mentiras, que é o que a gente tinha falado, né, sobre essas coisas, tipo assim, vamos olhar esses argumentos deles com um olho crítico, com um olho de Deus. Como é que está a situação, esse argumento dos amigos de Jó, né? E ele fala assim: besuntais a verdade com mentiras, e vós todos sois médicos e não vale nada. Ouve agora a minha defesa e atentai para os argumentos dos meus lábios, né? E depois ele começa a falar a Deus. Ele fala o seguinte: concede-me somente duas coisas, Deus.
Então não me esconderei do teu rosto. Alivia a tua mão sobre mim. Interpela-me e eu te responderei. Deixe-me falar e tu me responderás. E ele fala: quantas culpas e pecados tenho eu? Notifica-me a minha transgressão e o meu pecado. Então ele está procurando ali alguma coisa, né, que fez ele passar por tudo isso, pela situação que ele está passando, né? E ele está ali: pô, Senhor, não sei, pergunta para mim, fala o que eu tenho feito, o que eu tenho, né? E no versículo 24, no 13, versículo 24, ele fala assim: por que escondes o rosto e me tens por teu inimigo? Queres aterrorizar uma folha arrebatada pelo vento e perseguirás a palha seca? Pois decretas contra mim coisas amargas e me atribuis as culpas da minha mocidade. Também pões aos meus pés no tronco, observas todos os meus caminhos e traças limites à planta dos meus pés. Apesar de eu ser como uma coisa podre que se consome e como a roupa que é comida da traça, né? Então, bom, é isso, né? No capítulo 14, Quer dizer, o tempo todo eles estão tendo uma, uma crise, eles estão tendo uma que o Olavo chamava de dissonância cognitiva, não sei se é ele que cunhou esse termo, mas eles estão tendo uma dissonância cognitiva, que é o seguinte: eles não conseguem pegar a realidade diante dos olhos deles e encaixar na concepção e no entendimento deles. Então, da parte dos amigos de Jó, por exemplo, eles não conseguem ver um justo sofrer. É como se dentro do entendimento, da concepção, do modelo mental que os amigos de Jó têm, e Jó também tinha, porque ele fala: eu sou como vós, eu sei essas coisas, não sou inferior a vocês. Então, todos eles tinham uma mentalidade que é assim: o justo não sofre na terra. Eles tinham essa cabeça. Então, quando eles veem diante dos olhos deles um justo sofrer, eles têm que eles têm que explicar isso de alguma forma. Eles têm que, ou eles mudam toda a construção das ideias deles, ou eles mudam totalmente o modelo a cosmovisão deles a respeito de Deus, ou eles têm que, tipo, negar os fatos que está diante dos olhos dele. Então, em vez de eu mudar o meu entendimento para adequar aos fatos, eu vou mudar a minha interpretação dos fatos para adequar ao meu entendimento. Então, eles estão assim: Jó, você tem que ter pecado, porque de tudo que eu conheço, até de tudo que eu já vi na face da terra, o homem que pratica a justiça é bem feito, é beneficiado, é abençoado. E o homem que peca é que sofre igual você está sofrendo. Então, talvez isso era incomum, porque, de fato, igual a gente estava falando, Deus sempre teve misericórdia, principalmente do justo, quis abençoar o justo. Então, Deus está trazendo por isso essa dissonância cognitiva, por isso essa crise de entendimento, por essa crise, né, e Jó mesmo está em crise, tá mais do que os amigos dele, porque os amigos dele conseguem negar e dizer: não, Jó, você pecou com certeza e tal, e fica acusando Jó. Mas Jó, ele não tem como acusar a si mesmo, porque ele sabe que ele não pecou. Então Jó é o que está em maior crise aqui nesse momento, ele tá. porque ele é o que está tendo mais dificuldade de entender a situação. Ele está numa crise maior que os dele nesse momento. Exatamente. Porque ele não consegue. E aí, só no capítulo 39 lá, que Deus vai explicar, ele vai entender. Mas a gente vai chegar lá. Exato. Aí, a gente entra num ponto legal, que é o capítulo 14. Quem assistiu o nosso vídeo sobre Eclesiastes vai encontrar, talvez aqui no capítulo 14, uma certa familiaridade, que é a vaidade sobre vaidade, tudo é vaidade, falando sobre a brevidade da vida, né? Então, por exemplo, no capítulo 14 ele fala: o homem nascido de mulher vive breve tempo, cheio de inquietação, nasce como a flor e murcha, foge como a sombra e não permanece, entendeu? E ele fala sobre essa brevidade e depois ele faz um paralelo com Deus, né? Então ele fala assim no capítulo 14, versículo 20, ele fala: tu prevaleces para sempre, contra ele e ele passa, mudas-lhe o semblante e despedes para o além.
Os seus filhos recebem honras e ele não sabe. Aí ele tá falando sobre essa brevidade Que é da ele vida. aqui, o homem, né? Tu prevaleces para sempre contra o homem. Isso. Contra o homem. Ele Bom, passa muito, pede para o homem. Quer saber? bom, Entendi. seguindo, né? E no capítulo 15 ele fala o seguinte: é, agora, antes era Zofar que acusava Jó de iniquidade, agora é o outro amigo dele, né? Que é o Elifaz, que o acusa agora de impiedade, né? E ele começa a acusar Jó, por exemplo, no capítulo 15, versículo 15, ele fala o seguinte: eis que Deus não confia nem nos seus santos, nem os céus são puros aos seus olhos. Quanto menos o homem que é abominável e corrupto, que bebe a iniquidade como a água. Então o nível tá baixando, né? O nível tá baixando, a situação tá ficando mais pesada por causa de Jó. Porque Jó tá tentando se defender, os amigos estão como? Uma impiedade pra cá, outra iniquidade pra lá, e falando, e começa a falar, né? Eis que Deus não confia nem nos seus santos, nem os céus são puros aos seus olhos. Olha que doideira. Agora, bom, essa é um versículo assim, é bem estranho, né, Jonathan? Quanto menos o homem, Quanto menos vírgula, que é abominável e corrupto. que é abominável. Essa vírgula faz toda a diferença. Porque ele faz, não está dizendo que existem homens que não são abomináveis e corruptos. Exato, ele está dizendo que Ele todos são não. abomináveis e corruptos. É, Generalizando a exatamente. situação. Ou seja, está colocando Jó como abominável e corrupto também. Isso. Exato. Participante dessa natureza. Exato. Então, depois disso, ele faz o seguinte: ele começa a falar do castigo de Deus a esses homens, aos abomináveis e corruptos, aos perversos. Por exemplo, uma coisa interessante que ele fala, que é diretamente para Jó, ele fala o seguinte no versículo 31, ele diz assim: não confie, pois, na vaidade, enganando-se a si mesmo, porque a vaidade será a sua recompensa. Esta se lhe consumirá antes dos seus dias, e o seu ramo não reverdecerá. Caramba. Caramba. Você vê que Jesus não tirava as coisas do nada, né? Tem várias coisas que a gente vê no Velho Testamento. Teve um versículo antes aqui de Jó, que a gente não leu em voz alta, mas falava que a sabedoria de Deus é multiforme. Cadê? O Novo Testamento também traz isso. Pô, isso era lá atrás, já nem vou achar mais. E agora falando aqui que a vaidade será a sua recompensa. Se você quer confiar na vaidade, a vaidade será a sua recompensa. Que é o que Jesus traz no Sermão do Monte também. A vaidade vai ser a sua recompensa. Se você quer mostrar que está jejuando, se quer mostrar que está orando, se quer mostrar que está fazendo bem, a sua recompensa na terra você já recebeu. Em verdade, te digo que o que faz em secreto, o Pai que vem em secreto recompensará. Exatamente. Então é interessante você ver também que os homens do Novo Testamento, que escreveram o Novo Testamento, também estavam aprendendo com as escrituras, né? Óbvio. Exato. É legal, curiosidade. Exato. E aqui, Jonathan, eu quero passar por umas coisas mais interessantes até agora de Jó, que é Jó 16, em que ele se queixa do trato de Deus. E ele fala no versículo 7 uma coisa: na verdade, as minhas forças estão exaustas. Tu, ó Deus, destruíste a minha família toda. Testemunha disto é que já me tornaste encarquilhado, e a minha magreza já se levanta contra mim e me acusa cara a cara. No versículo 9 diz bem assim: na sua ira me despedaçou e tem animosidade contra mim. Contra mim rangeu os dentes e como meu adversário aguça os olhos. No versículo 2 diz: em paz eu vivia, porém ele me quebrantou. Pegou-me pelo pescoço e me despedaçou. Pôs-me por seu alvo. Cercam-me as suas flechas, atravessa-me os rins e não me poupa, e o meu fel derrama na terra. Fere-me com ferimento sobre ferimento, arremete contra mim como um guerreiro. E aqui Jó diz uma das frases acho que mais fortes que eu já li na Bíblia, que é: tu, ó Deus, destruíste a minha família toda. Que é no versículo 7. 16, versículo 7. E ele falando que Deus fez tudo isso com ele.
Deus acabou com ele. Então Deus está dando testemunho. Jó está dando testemunho de quê? Jó está dando testemunho de que Deus acabou com ele. Me pegou pelo pescoço, que mais? E me despedaçou. Né? Sim. E no versículo 17, no capítulo 17, perdão, tem uma outra parte que fala sobre Jesus, que eu acredito que fala sobre Jesus também, Jonathan. Que é quando Jó, no capítulo 17, Jó, ele não espera mais nessa vida, né? E ele fala o seguinte, ele fala assim, no capítulo 17, versículo 1: O meu espírito se vai consumindo, os meus dias se vão apagando, e só tenho perante mim a sepultura. Estou de fato cercado de zombadores, e os meus olhos são obrigados a lhes contemplar a provocação. Uhum. E ele vai dissertando sobre isso, sobre essa situação, sobre não ter mais esperança nessa vida, sobre o único destino dele ser a sepultura, e sobre ter um bando de abestados do lado dele, ou seja, seus amigos, né, que ficam provocando ele. E no versículo 15 ele fala o seguinte: Onde está, pois, a minha esperança? Sim, a minha esperança, quem a poderá ver? Ela descerá até as portas da morte, quando juntamente no pó teremos descanso. Olha só, Jonathan, tem uma coisa aí, Jonathan. Rapaz, tem uma coisa aí, Jonathan. Olha só, então, olha que interessante. Qual é a esperança de Jó? Ela descerá até as portas da morte. Descerá até as portas da morte. Que legal, né? Doideira, velho. É muito doido, né? Caramba. Então ele tá falando uma coisa. Olha só, isso eu acho que assim, lendo assim, pausadamente, Ela descerá até o coração da terra, como Jesus diz. até então, a Bíblia diz que Deus tomou as chaves da morte e do inferno, não? Uhum. Não foi? É que Jesus disse que ele vai descer ao coração da terra, né? Ele fala, né? Paulo também fala que ele, quando desce, ele sobe trazendo os dons, né? Exato. Então, vários versículos que dizem que Jesus desce às portas da morte. Isso, que Deus desce, exato. Ele fala assim que Deus que Interessante mesmo. descerá às portas da morte, né? E aí eu entro, a esperança de Jó realmente é Jesus. Porque quem poderia ser o advogado perante ele e Deus, se não tem quem seja árbitro entre os dois? Não existe um árbitro, Exato. mas existe quem? Um mediador. E quem seria esse mediador? A esperança. Jesus. Que não é nem assim um mediador que vai assim. Não é alguém que. Não é porque Jó estava certo Exato. e que ele é justo perante Deus. Mas é porque Jesus absolveu, né? Ele sofreu por Jó. Então por isso ele é a esperança de Jó. Exato. Acho que nem. Será que Jó sabia o que ele estava falando? Acho que talvez nem Jó sabia. Existem, olha só, eu acho, não. No primeira instância, eu talvez pensaria que não, mas agora eu acho que sim, porque existem umas outras coisas mais à frente, no capítulo 23 tem também uma coisa sobre Jesus, que assim, lembra muito sobre o que Jesus fez, entendeu? E sobre quem é Jesus. Então assim, existem muitas, eu não sei se a gente pode considerar isso, que seria, entre aspas, quase que uma profecia, né, sobre Jesus, né? E é claro que, Sim. querendo ou não, Jesus, quando a gente for falar sobre Jesus em si, sobre toda a simbologia, sobre o Cordeiro, né, e tal, no Velho Testamento tá cheio de referências a Jesus. Não diretamente, mas indiretamente. E por que não essa ser uma referência a ele, por exemplo? A gente viu na outra referência, a gente viu, tá vendo nessa, por exemplo. Vai ter mais uma à frente, que eu não sei se a gente vai conseguir trazer aqui, né? Mas, bom, na verdade, João, a gente tá no capítulo... É bem provável também que essas coisas também que também o Espírito... Porque o Espírito bom, depois eu falo isso. Porque Bom, o vamos Espírito seguir. Santo pode ter usado, assim, de Jó, né, nessas horas, não sei, né? É isso que tu quer dizer? Eu ia falar algo mas deixa que depois eu falo. É melhor fala logo, João. Não, é porque isso pode gerar confusão, entendeu? Ah, entendi. Depois, Entendi. depois a gente conversa. Tá bom. Então, eu vou até o 19, tá, pessoal?
Até o 19. 19 também tem umas coisas boas pra falar. Depois a gente para por aí. Tem mais à frente, claro, né? Mas... Bom, vamos lá. Então, o que acontece? Acontece que depois disso, né? Depois de Jó se defender, né? Não se defender tecnicamente, ele tá falando que ele tá todo lascado, né? Essa é a verdade. No capítulo... Oi? Isso. No capítulo 18, Bildade, né? Que é o amigo, né, de Jó, ele fala sobre a sorte dos perversos, né? Ele fala no capítulo 2, no versículo 2, ele fala o seguinte: Até quando darás a caça de palavras? Considera bem e então falaremos. Porque somos reputados por animais e aos teus olhos passamos por curtos de inteligência? Ó, tu que te despedaças na tua ira, será a terra abandonada por tua causa? Então, assim, ele começa a acusar Jó também, né? Ele tá falando sobre, assim, a sorte do perverso, né? Ele tá falando de Jó, né? Bom, e no capítulo 19, fala uma coisa bem interessante, capítulo 19. Capítulo 19, no capítulo 19, vamos começar pelo capítulo 19, versículo 4, que diz bem assim: Embora haja eu, na verdade, errado, comigo ficará o meu erro. Se quereis engrandecer-vos contra mim e me arguis pelo meu opróbrio, sabei agora que Deus é que me oprimiu e com a sua rede me cercou. Então ele está falando o seguinte: então, embora haja eu, na verdade, errado, comigo ficará o meu erro. Se vocês estão me acusando, querem se engrandecer contra mim e ficam me arguindo pelo meu opróbrio, vocês têm que saber agora que Deus é que me oprimiu. Entendeu? E com a sua rede que me cercou. Ou seja, é que Deus que tem a justificativa de ficar me arguindo pelo meu opróbrio. Não são vocês. Vocês querem se engrandecer pela minha situação. Quem tem que engrandecer é Deus e não vocês. Entendeu? Entendeu, Jonathan? Que tem que se engrandecer a Deus. Isso é Deus, e não vocês. Entendeu? No capítulo 13, no versículo 13, diz assim, capítulo 19, versículo 13, fico confundido. Pois longe de mim há meus irmãos, e os que me conhecem como estranhos se apartam de mim. Os meus parentes me desampararam, e os meus conhecidos se esqueceram de mim. Os que se abrigam na minha casa, e as minhas servas me têm por estranho. E vim a ser estrangeiro aos seus olhos. Chamo meu criado, e ele não me responde. Tenho de suplicar-lhe eu mesmo. O meu hálito é intolerável à minha mulher, e pelo mau cheiro sou repugnante aos filhos da minha mãe. No 19 diz: Todos os meus amigos íntimos me abominam, e os que eu amava se tornaram contra mim. Então ele está falando dos amigos. E no versículo 25, tem uma outra, Jonathan. Lê o versículo 25 para mim agora. Porque eu sei que o meu Redentor vive e por fim se levantará sobre a terra. Jó é profeta também, rapaz. Então, tô falando, bicho, tô falando, tem alguma coisa aí. E no versículo E por fim 28 se diz: levantará sobre a terra. Se disserdes. No versículo 26 ele fala o seguinte, peraí. Depois, então por fim se levantará sobre a terra, beleza? Ele diz o quê? Depois, revestido este meu corpo da minha pele, em minha carne verei a Deus. Vê-lo-ei por mim mesmo, e os meus olhos o verão, e não os outros. De saudade me desfalece o coração dentro de mim. Se disserdes, como perseguiremos, e a causa deste mal se acha nele, tomei, pois, a espada, porque tais acusações... Temei, pois, a espada, pois tais acusações merecem o seu furor, para saberdes que há juízo. Então, isso é uma das coisas que eu acredito que Deus mais no futuro vai falar para os amigos de Jó intercederem para Jó, pedirem para Jó interceder pela vida deles. Porque é o seguinte, quem está se colocando como juiz das coisas não é Deus, e sim os amigos de Jó. Correto? Então ele fala o seguinte, ele fala assim: se disserdes como perseguiremos, e a causa deste mal se acha nele, temei, pois a espada, porque tais acusações merecem o seu furor,
para saberdes que há um juízo. Entendeu o que quer dizer? Eu Então, já tô meio aéreo aqui já, velho. tá, Minha cabeça tá doendo muito tá aqui. doendo, tadinho. É. Tá, então eu vou tentar falar um pouco da minha interpretação disso. Ele diz assim: então, a causa desse mal, né? Se um falar assim, vamos colocar de outro ponto. Se eu falar assim, como perseguiremos, né? Ou a causa desse mal se acha nele. Então, eu estou fazendo o quê? Eu estou julgando, correto? À medida que eu estou julgando, eu estou colocando sobre ele medida segundo a minha vontade, segundo o meu parecer, correto? Segundo o meu juízo. Então, eu estou julgando o meu irmão, vamos deixar assim dessa forma. Então, ele fala assim, teme, versículo 29, teme, pois, a espada, porque tais acusações merecem o seu furor, pois, para saberdes que há um juízo. Então teme, toma cuidado, né? Porque esse pensar, né? Ou seja, que pensar, esse mal todo que está acontecendo é por causa de ti, entendeu? É achado em ti, Uhum. entendeu? Esse pensar, esse juízo, tem que tomar cuidado, tem que ser temido, né? Teme, pois, esse pai, Uhum. porque tem que temer a Deus por causa disso, entendeu? Porque só Deus é o juiz dessas situações, né? Entendeu, Jonathan? Acho que foi essa E, interpretação que eu sim, e o consegui. mais impressionante pra mim é o 26, 27, porque a gente acha que é mais uma daquelas coisas que, assim, Paulo fala lá em Coríntios, acho que é 1 Coríntios 13, Paulo fala de ser revestido de incorruptibilidade, como vai ser, né, o nosso corpo transformado. E ele não tá tirando isso do nada, cara. Tava aqui em Jó, cara. O Jó também, cara. E é bonito o jeito que ele fala, né, cara? Exato. De saudade me desfalece o coração dentro de mim. Interessante demais. Então, Muito de legal. E saudade. aí ele fala, né? Cuidado pra você não ficar do outro lado. Quando Jesus voltar, e você. Porque alguns vão ver a Deus. Igual o Jó tá dizendo que ele tem certeza que ele vai ver a Deus. Mas temei, pois, a espada. Porque se você ficar perseguindo e achando mal naquele que é justo, aí você é que vai sofrer o furor, né? É o Você vai juízo. saber que é um juízo. O juízo, exato. Exato. Ele tá colocando isso para os amigos dele, né? É. Defendendo a própria inocência, falando, olha, teme, né? Teme. Né? E Eu o vou ver a Deus, não interessante, sei vocês. no 25 ele fala, porque eu sei que o meu Redentor vive, e por fim se levantará sobre a terra. E ele fala que o É. meu Redentor vive, e por fim se levantará sobre a terra. Então, eu lendo isso daí também, veio, né, a imagem de Jesus na minha mente. Ele é bem explícito. Né? É bem explícito, né? Eu acredito, Jonathan, que mais à frente haverá mais situações sobre isso também, tá? Mas eu acredito que é bom a gente parar por aqui por enquanto, esse segundo capítulo de Jó. Segundo vídeo, né? Sobre Jó. Sim. Sim? Se você estiver no YouTube aí, já curte, Exato. comenta. O que você quer que o pessoal comenta aí, Daniel? Vamos comentar, bicho. Você sabia que Jó tinha tantas profecias? E que tanta coisa do Novo Testamento foi É, tirada de Jó? então assim, vocês concordam com a gente sobre isso? Vocês conseguem ver Jesus nisso também? Né? Uhum. Nessas pequenas coisas, né? E é isso. Espero que tenha edificado a vida dos irmãos, né? Não parou por aqui, a gente tá no capítulo 20 agora, né? Entrou. É claro que esse daí Metade. falta mais um pouquinho, né? Mas a gente vai estar aí terminando isso e Romanos também. Deus abençoe a todos. Isso aí. É Abração. bom, é bom colocar. Até mais, pessoal. Vai ter no Spotify também esse capítulo, assim como o próximo, e tem todos lá. Se vocês quiserem ir lá e ouvirem também, tá bom? Fiquem à vontade. Dá o seu joinha, ou seja, seu gostei. E compartilhe. Que Deus abençoe a todos e proteja a todos. Que a sua paz esteja na sua casa e sua graça derrame sobre todos também. Amém? Amém. Amém, Em pessoal. nome de Abraço. Jesus. Amém, então. Com Deus. Aí, pessoal, fique com Deus.